Vamos continuar aqui então o que começamos na aula passada. Na aula passada a gente viu a neurotransmissão e começamos a introduzir aqui esse tema, né? Que são os fármacos que atuam ao nível do sistema nervoso central. Hoje a gente dá um segundo passo nesse sentido. Então vamos comentar alguns aspectos gerais dos antidepressivos e mais especificamente, só para começar o papo, como é que funcionam os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que, como o próprio nome já diz, inibem seletivamente a recaptação de serotonina. Então vamos lá. Terminal pré-sináptico, né? Axonal, que é esse aqui que eu desenhei primeiro. Astrócito. E aqui o axônio do neurônio pós-sináptico, terminando lá nos seus dendritos. Beleza. Algum estímulo nesse neurônio pré-sináptico vai fazer com que ele libere neurotransmissores. Vamos dizer que seja o neurotransmissor em questão aqui, a serotonina. Esses neurotransmissores, ao serem liberados, eles não são degradados completamente na sinapse. A serotonina, ela é reabsorvida, recaptada para esse neurônio pré-sináptico e rearmazenada em vesículas, ficando pronta para uma próxima estimulação. Então, o nosso corpo não gasta energia à toa. Então, tem enzimas aqui na membrana plasmática do neurônio pré-sináptico. Sinapse é esse espaço aqui entre eles. Então, a gente sempre fala pré-sináptico, esse neurônio está liberando os neurotransmissores, e o pós-sináptico, o neurônio que recebe esses estímulos dos neurotransmissores, abre canais de sódio sensíveis à voltagem, despolariza a membrana e aí transmite o impulso pela membrana plasmática. Ok. A serotonina é recaptada para o neurônio pré-sináptico. Esses fármacos, que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibem esses recaptadores de serotonina. Com a inibição desses recaptadores de serotonina, a concentração de serotonina na sinapse aumenta, porque mais serotonina passa a ser produzida, já que não está sendo recaptada, e essa serotonina é liberada aqui nas sinapses. Então, isso alivia os sintomas da depressão. Por quê? Porque tem se testado os inibidores seletivos da recaptação de serotonina em pacientes com depressão e boa parte deles responde bem ao tratamento. Você pode encontrar pacientes que são diagnosticados com depressão, são tratados com serotonina e não ocorre efeito nenhum com o paciente? Sim. Mas, a princípio, o sucesso no tratamento dos sintomas ocorre na maioria dos pacientes. E esses fármacos são muito seguros. Segurança é um quesito que tem que ser avaliado quando se escolhem os fármacos para serem utilizados, né? Então é isso que significa a inibição seletiva da recaptação de serotonina. Ok? Aí a gente vai ver alguns aspectos mais específicos desses fármacos mais adiante. Esses são todos os fármacos que a gente
utiliza para o tratamento da depressão. Acompanhe aqui comigo. Inibidores seletivos da captação de serotonina. Citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina. Aí, com uma atuação muito parecida, só que estendida para outro recaptador, o recaptador de noradrenalina, nós temos os inibidores da captação de serotonina e noradrenalina, ou norepinefrina. É um outro nome da noradrenalina. Desvenlafaxina, duloxetina, levomilnaciprana e venlafaxina. A gente tem antidepressivos que não se enquadram nessas classes. Nós chamamos esses antidepressivos de antidepressivos atípicos. Bupropiona, mirtazapina, nefazodona, trazodona, vilazodona, vortioxetina. Alguns deles a gente vai ver na aula de hoje, isoladamente, só como exemplos. Temos os antidepressivos tricíclicos, que têm uma função parecida com os inibidores da captação de serotonina e noradrenalina. Parece que eles também aumentam a concentração de serotonina e noradrenalina nas sinapses. Por que eu digo parece que? Porque boa parte desses fármacos não tem os mecanismos de ação completamente elucidados, tá? Mas os testes clínicos demonstram melhoria nos sintomas da depressão. Nessa classe dos ADTs, antidepressivos tricíclicos, temos amitriptilina, amoxapina, clomipramina, desipramina, doxepina, imipramina, maprotilina, nortriptilina, protriptilina, trimipramina. São exemplos, tá? Muito semelhante aos demais que nós estudamos aqui, então, nós temos os inibidores da monoaminoxidase. Diferentemente da proteína que recapta os neurotransmissores, como é que funciona a monoaminoxidase? A MAO é uma enzima que fica aqui na sinapse degradando neurotransmissores. Então, aquela serotonina que é liberada aqui, a MAO degrada parte dela. Degradei. Então, uma outra alternativa para aumentar a concentração de serotonina nas sinapses é inibir a monoaminooxidase. Só que isso pode afetar outros neurotransmissores também. E já não são fármacos tão seguros quanto os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Por isso, são fármacos que atualmente estão na segunda ou até terceira linha no tratamento da depressão. Ok? Então você não acompanhará um grande número de prescrições desses fármacos atualmente. São exemplos: feneuzina, isocarboxazida, selegilina e tranilcipromina. E fármacos para distúrbios bipolares e mania, que se der tempo a gente também dá uma olhada: o ácido valproico, carbamazepina, lamotrigina e lítio. Então, a gente tem uma quantidade muito grande aqui de fármacos, né? Muita informação para vocês. Mas vamos devagarzinho, absorvendo os conceitos principais. Vamos falar de alguns aspectos gerais, enquanto a gente comenta mais especificamente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E lembrem-se que eu não preciso que vocês decorem tudo isso aí, não. Vocês só precisam entender como é que funciona a coisa.
Eles são a classe dominante de antidepressivos. Então, fluoxetina, citalopram, escitalopram. Por que eles ganharam toda essa dominância? Porque eles são muito mais seguros do que os demais. Essa segurança faz com que eles sejam bastante prescritos. Entre os casos de overdose, dificilmente você encontra overdose provocada por esses fármacos utilizados única e exclusivamente. Agora, em casos de overdose em que ocorre mistura de fármacos com álcool, com diversos fármacos juntos, aí isso sim é um problema. Mas sozinhos são muito seguros. Por isso que são a primeira alternativa no tratamento da depressão. O uso fácil, a versatilidade e a segurança favorecem seu emprego tanto na prática psiquiátrica quanto na medicina em geral. A fluoxetina, o citalopram, o escitalopram, a paroxetina e a sertralina já estão disponíveis na forma genérica e surgem como tratamento de primeira linha para o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno de pânico e o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, venlafaxina e duloxetina, também tornaram-se agentes comuns de primeira ou de segunda linha e parecem ser mais úteis do que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina no tratamento da dor neuropática. Então vejam que fármacos que interferem na neurotransmissão também são utilizados, podem ser utilizados no tratamento da dor que tem um fundo nervoso. Os neurônios é que fazem com que nós sintamos dor. Então, conforme os neurônios nociceptivos, os neurônios que percebem a dor, são estimulados, o nosso cérebro interpreta aquilo como dor e nós sentimos a dor. Podem existir casos em que esses neurônios estão sendo estimulados incorretamente. Então, mesmo sem que haja fisicamente a provocação da dor, os neurônios estão sentindo a mesma sensação de uma dor física e transmitindo esses efeitos para o cérebro. É o que a gente chama de dor neuropática. E aí esses fármacos também podem ser empregados no controle dessa dor neuropática, reequilibrando as concentrações de neurotransmissores ali presentes. Da mesma forma que a depressão, pode-se entender que, na dor neuropática, exista um desequilíbrio de neurotransmissores. E aí o emprego desses fármacos pode reequilibrar a questão. A mirtazapina, que comentamos ali como um antidepressivo atípico, né? É bastante empregada em combinação com outros antidepressivos no tratamento da depressão resistente e da depressão em idosos. Então, quando o farmacêutico pega uma prescrição de mirtazapina para fazer a dispensação, a gente já sabe que se trata de um paciente idoso, porque ela é muito empregada nos idosos. Bupropiona e mirtazapina diferem de todos os outros antidepressivos, pois compartilham uma baixa propensão para efeitos colaterais sexuais e para a dependência, sobretudo na bupropiona. Então, um fármaco que é bem interessante de ser utilizado é a bupropiona para o controle da depressão, porque ela tem um menor potencial de provocar dependência nos pacientes, em comparação aos demais antidepressivos. Ao mesmo tempo em que há relatos de aumento da tendência suicida associada aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, é difícil discernir um efeito induzido pelo antidepressivo nos pensamentos suicidas versus uma progressão da doença subjacente. Aqui a gente começa a falar das preocupações a respeito do uso desses fármacos. É muito difícil testar esse potencial de ideação suicida
que inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os demais antidepressivos provocam. Por quê? Porque é antiético, portanto, incabível, impossível, selecionar 5.000 pacientes, 5.000 sujeitos normais na população e administrar fluoxetina ou escitalopram ou citalopram nessa população por 4 meses, depois entrevistá-los para ver se alguém adquiriu a ideação suicida após o uso da fluoxetina. Isso nunca vai acontecer, justamente por conta desse risco inicial. Qualquer pesquisa que é realizada com a população tem que ser conduzida sob o ponto de vista ético. E isso é muito antiético, né? Então, a ideação suicida é pesquisada nos próprios pacientes que são tratados quanto à sua depressão. Então fica muito difícil saber se aquela ideação suicida, se aquela depressão decorre do fármaco que está sendo empregado no tratamento ou da própria condição clínica do paciente. Nós não sabemos especificamente o que ocorre, mas nós sabemos que existe um risco. Certamente você conhece alguém que já tomou fluoxetina ou toma fluoxetina e no momento da prescrição, os demais familiares não são alertados quanto a isso. Muitas vezes, conversando com os pacientes na farmácia, conversando com alunos que fazem uso desses fármacos, o prescritor diz que esse fármaco vai fazer a pessoa se sentir melhor. E pronto. Sem avisar dos riscos. E existe, de fato, um risco de que esse paciente que inicia o tratamento com fluoxetina tenha um aumento da probabilidade de cometer suicídio. Como a gente comentou na aula passada, a neurotransmissão, o equilíbrio desses neurotransmissores no sistema nervoso central é algo muito complexo. Não dá para saber qual vai ser a reação de cada indivíduo ao fazer uso desses medicamentos. Então ele precisa ser assistido de perto, pelos familiares, principalmente, pelos profissionais de saúde, caso ele esteja internado. Então, fica o alerta para vocês, profissionais da enfermagem, que irão se deparar com esses pacientes, seja nos cuidados dispensados pelo profissional da enfermagem na anamnese, nos postos de saúde, na saúde primária, seja na atenção secundária, que já ocorre em hospitais, no home care, etc. Em geral, a tendência suicida é vagamente definida nos ensaios clínicos e os riscos de tal tendência nesses estudos são difíceis de interpretar, como havia comentado com vocês. Ao mesmo tempo em que a eficácia da terapia com antidepressivos está associada à redução da ideação suicida, na maioria dos pacientes, alguns poucos correm o risco de piora da tendência suicida. Então esse risco existe, não deve ser ignorado. É sempre bom monitorar intensivamente os pacientes durante o uso de antidepressivos. E por que a recomendação é essa, durante o uso de antidepressivos? Porque isso já pressupõe que existe um término para esse uso. Então, esses tratamentos que são direcionados para ansiedade, para depressão, que fazem uso desses fármacos, eles têm prazo definido. De acordo com as próprias bulas desses fármacos, eles têm que ser interrompidos. Essa não é a realidade que nós observamos na dispensação, nas drogarias. É muito comum encontrar pacientes que utilizam esses fármacos há vários anos, há décadas, inclusive. Isso é muito prejudicial.
Eu talvez não dê tempo de trabalhar com vocês, mas tem informações de trabalhos que relacionam a utilização crônica desses fármacos que afetam o sistema nervoso central com o desenvolvimento de Alzheimer, Parkinson, desordens do tipo demência, doenças neurodegenerativas. Nesses indivíduos, quando eles atingem certa idade, se tornam idosos. Novamente, é muito difícil pesquisar essas correlações clínicas. Existem trabalhos que afirmam que existem correlações clínicas entre o uso cronológico desses fármacos que afetam o sistema nervoso central e essas doenças neurodegenerativas, analisando populações, bases de dados de pacientes que foram diagnosticados com depressão. Só que fica muito difícil separar se essas doenças neurodegenerativas estão sendo provocadas pela depressão, que é um fator que predispõe a doenças neurodegenerativas também, ou pelo uso de fármacos que afetam o sistema nervoso central. Mas existe um risco. Já que a gente não sabe qual dos dois pode afetar o paciente produzindo, desencadeando doenças neurodegenerativas na terceira idade, por que a gente não faz o uso racional desses fármacos, então, e utiliza esses fármacos apenas para os sintomas da depressão, não como uma cura, entre aspas, né? Porque a ideia que os pacientes têm desses fármacos é que eles são a cura para as doenças. E eles simplesmente controlam os sintomas, nada mais, nada menos do que isso. Todos esses fármacos têm o intuito de imitar aquilo que já existe. Vocês concordam comigo que a serotonina já existe no nosso corpo? Ela já está ali, atuando nas sinapses, né? O que esse fármaco faz? Ele simplesmente inibe a recaptação dela. Então, aqueles recaptadores de serotonina presentes aqui na sinapse serão inibidos para que a própria serotonina que já existe no nosso corpo esteja em contato com seus receptores pós-sinápticos por mais tempo. Então, não está produzindo nenhuma mudança específica. Mas, como comentamos lá na aula passada, como que essas impressões que nós temos do mundo, como que o jeito que nós vivemos, traumas, geram a depressão? Esses estímulos, com o passar do tempo, vão liberando uma infinidade de neurotransmissores aqui. Vão desequilibrando esses neurotransmissores. O paciente sai da situação comum que ele costuma enfrentar no dia a dia, por conta desses fatores. Esses neurotransmissores, mais do que apenas excitar receptores pós-sinápticos, despolarizarem a membrana e transmitirem o impulso elétrico, eles também são uma comunicação do neurônio pré-sináptico, do genoma do neurônio pré-sináptico, com o genoma do neurônio pós-sináptico. E essa comunicação entre os genomas é que pode predispor à depressão, à ansiedade. Então ninguém se torna ansioso do dia para a noite. Acontecem situações, o jeito que a pessoa foi criada, os problemas que ela enfrentou na vida, né, vão mudando essa composição química. Consequentemente, a conversa que existe entre os genomas desses neurônios
faz com que esse neurônio, por exemplo, produza menos serotonina. E é só um exemplo, porque não dá para saber o que é de fato. Mas como esses fármacos, que são inibidores da recaptação de serotonina, costumam reverter os sintomas, atribui-se a isso, portanto, a concentração de serotonina na depressão. Ok? Então, beleza. Esse neurônio aqui agora, depois de anos, por exemplo, o paciente sendo maltratado pela família por vários anos, ele tem essa predisposição à depressão, porque essas situações em que ele foi maltratado predispuseram seus neurônios a produzir menos serotonina. E aí ele se sente deprimido. Serotonina 5-HT. Entenderam? Como que ele resolve isso? Utilizando fluoxetina agora para o resto da vida? Não. A fluoxetina recapacita esse paciente. Então, se ele estava encontrando dificuldades de trabalhar, dificuldades de sair de casa, deprimido, sem fazer as tarefas necessárias em casa, sem tomar banho, etc., a fluoxetina vai lá e recapacita esse paciente para isso. E depois ele tem que buscar ajuda psicológica. Porque reverter esse genoma aqui, influenciar esse genoma, trazer esse genoma de volta ao normal, é só com novas impressões, com novas liberações de neurotransmissores aqui na fenda sináptica. E o paciente consegue fazer isso. Demora um tempo, óbvio, mas ele consegue, com a ajuda do psicólogo, principalmente. Refletindo nessas próprias questões, tratando esse trauma, né? Então é possível. Óbvio que existem pacientes em que esse tratamento demora mais tempo. Aí a utilização desses antidepressivos é prolongada, é de fato um uso prolongado, mas baseado nas evidências. Só que na maioria dos casos que a gente percebe, não teve esse tratamento psicológico associado à utilização do medicamento para interferir no real foco do problema, que é esse genoma. O paciente só vai renovando a receita, renovando a receita, renovando a receita, renovando a receita, e acaba usando esses fármacos por muito tempo. E aí ele fica dependente. Então, o profissional de saúde que nós precisamos, seja enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta, é isso. Que são os cursos que eu estou dando aula atualmente, ele precisa ter essa noção, porque a população precisa de profissionais assim, que tenham essa visão dos fármacos utilizados no sistema nervoso central. Eles não são a cura, porque não dá para influenciar esse genoma com os fármacos. Eles só tratam os sintomas, superficialmente. Acontece assim devido à tamanha complexidade que o cérebro possui. Então a gente só consegue imitar algumas coisas que já acontecem aqui nas sinapses. Para mudar isso aqui, que é o foco do problema de fato, só com atendimento psicológico. Beleza? Então isso tem que ser encorajado nos nossos pacientes. O uso concomitante, a terapia concomitante, né, psicológica, concomitante ao uso dos fármacos. E a descontinuação desses fármacos. Eles precisam ter uma etapa de retirada, de desmame, como é conhecido comumente. Beleza? Uma análise dos bancos de dados dos fabricantes em relação a adultos revelou um aumento na atividade do tipo suicida nos pacientes entre 18 e 25 anos de idade,
durante o uso de medicamento ativo comparado ao placebo. Outros grupos etários de adultos não apresentaram aumento similar de risco durante o uso do medicamento. Na verdade, os idosos acima de 65 anos de idade demonstram redução significativa na atividade suicida. Os antidepressivos mais antigos, como os antidepressivos tricíclicos ou os inibidores da monoaminoxidase, continuam a desempenhar um papel importante, porém mais limitado, na prática clínica moderna. Os tricíclicos e os imaus agora são considerados agentes de segunda linha ou mais, comumente de terceira linha, por causa das suas potenciais interações medicamentosas, toxicidade e dificuldade de titulação. Dificuldade de titulação é a dificuldade de calcular a dose do fármaco. Então, como para os de primeira linha é bem mais fácil, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, eles acabam se tornando a primeira linha. E caso, depois de 4, 5 semanas, a utilização desses inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina não funcione, aí é que se parte para as outras alternativas. Tentam-se utilizar os antidepressivos tricíclicos ou inibidores da monoaminoxidase. A selegiline transdérmica, a via transdérmica para administração desse inibidor da monoaminoxidase, traz alguns benefícios para o paciente. Porque, como eu comentei, a monoaminoxidase é uma enzima que degrada os neurotransmissores. No intestino, nas células intestinais, ela também está presente. E tem alimentos que são muito parecidos com neurotransmissores. Entre esses componentes dos alimentos, é possível citar a tiramina. A tiramina está presente em queijos, por exemplo, acho que banana. Vários alimentos contêm tiramina. Ela é muito semelhante ao neurotransmissor. Portanto, as monoaminoxidases intestinais degradam a tiramina. Quando o paciente usa um inibidor da monoaminoxidase, ele não pode comer esses alimentos, porque a monoaminoxidase intestinal também está inibida. E aí a tiramina é completamente absorvida pelo intestino. Só que ela é muito parecida com os neurotransmissores. Então ela causa eventos atípicos no organismo. Ela vai imitar a adrenalina, por exemplo. E aí aumenta a pressão arterial, causa uma série de desconfortos no paciente. Então, vejam um probleminha decorrente da utilização do inibidor da monoaminoxidase. O paciente não pode comer certos alimentos. Então é por isso que esses fármacos ficaram na segunda ou até mesmo na terceira linha. Porque são mais restritivos, são menos seguros. E aí, essa formulação transdérmica da selegilina evita a inibição da monoaminoxidase intestinal. Contorna esse obstáculo. Porque se o fármaco for administrado por via oral, quando ele chega no intestino e se dissolve, ele vai inibir toda a monoaminoxidase ali presente, né? Agora, sendo administrado pela pele, esse fármaco não vai passar pelo intestino. Então, isso melhora a adesão ao tratamento, reduz o risco de interação aí com esses alimentos e permite a utilização
mais segura desse inibidor da monamina oxidase. A absorção do fármaco, portanto, através da pele, né, evita, em algum grau, uma série de problemas associados aos tradicionais inibidores da monamina oxidase orais, incluindo a hipertensão induzida pela tiramina e a redução da biodisponibilidade pelo efeito de primeira passagem. Efeito de primeira passagem, vocês já estão carecas de saber o que é, né? Esses fármacos, assim como todos os nutrientes absorvidos no intestino, são enviados para o fígado e metabolizados no fígado. Como o fígado também é responsável por biotransformar os fármacos, parte desses fármacos já é biotransformada nesse momento. Depois dessa biotransformação, os fármacos são conectados às proteínas plasmáticas, entre elas a albumina, a principal, e aí se distribui no corpo inteiro. Então, parte do fármaco é biotransformado e já pode ser eliminado, ou na bile, para que chegue nas fezes, ou vai para a própria corrente sanguínea mesmo, mas aí muito mais polares, facilitando sua dissolução em água, sendo eliminados na urina, portanto. Ou o fármaco que não foi biotransformado se liga na albumina, que é inclusive sintetizada no fígado. Ligando-se à albumina, o fármaco é distribuído no corpo inteiro. Lá nas etapas iniciais vocês viram isso. A seleginina transdérmica também apresentou taxas mais baixas de efeitos colaterais sexuais, ganho de peso e hipotensão ortostática do que as comumente observadas com imaus orais. Então, vejam que até os efeitos adversos diminuem com a utilização transdérmica desse fármaco. Quais são então os princípios gerais de uso de antidepressivo? Embora exista uma variação considerável aí das classes de antidepressivos, como eu mostrei para vocês lá nos primeiros slides, e classes e mecanismos de ação variando bastante, né? A sua toxicidade e as suas potenciais interações medicamentosas é que definem se esses antidepressivos serão usados ou não naquele paciente. Então, o primeiro ponto que tem que ser levado em consideração é a toxicidade e a interação medicamentosa possível. Então, digamos que um paciente vai começar o tratamento com a fluoxetina, mas depois de 4 semanas não se observou a evolução do quadro. Antes de trocar por outro antidepressivo, o ideal é aumentar a dose. Aumenta a dose. Aumentou a dose e o paciente começou a apresentar ideação suicida. Retira o fármaco de uma vez? Não. Faz o desmame. Se retirar o fármaco de uma vez, é pior. Tá? Levem isso em consideração. Faz o desmame e substitui por outra classe. Leva tempo para ir fazendo esse tratamento. É ideal que o paciente seja acompanhado mensalmente também por um psicólogo, para que ele tenha segurança no tratamento, né? Mas, infelizmente, isso não acontece na maioria dos casos. Entre as condições aí para a escolha estão os critérios para a escolha do antidepressivo, a decisão sobre a dose adequada e a determinação do tempo ideal de duração do tratamento. Então, o paciente tem que saber que a utilização desses fármacos é temporária, que ele não vai fazer uso daquilo para sempre. Parece que todo paciente mete isso na cabeça de um jeito que fica difícil conversar depois na atenção farmacêutica. Então, ele não quer largar, porque essa decisão de abandonar o fármaco, ela é racional
se você pensa os malefícios a longo prazo, a dependência. Mas esse paciente não quer se tornar independente mais. Ele está psiquicamente e psicologicamente envolvido aí nessa utilização. Então, é necessário que nós façamos esse trabalho com os pacientes, né? Orientando-os quanto a isso. Então, aspectos da escolha do antidepressivo. A regularidade do aumento do número de antidepressivos disponíveis torna a escolha de um agente um pouco mais difícil, porque são muitos antidepressivos disponíveis, né? Embora geralmente o perfil de efeitos colaterais seja considerado o fator primário na escolha de um antidepressivo, a equiparação ideal de um antidepressivo com um determinado paciente é tanto uma arte como uma ciência. Então, é interessante que o paciente se encontre com profissionais experientes para fazer essa escolha do antidepressivo, a escolha ideal. Os parâmetros do paciente, incluindo o subtipo da depressão, idade, sexo e estado clínico, são equiparados com parâmetros do fármaco, como efeitos colaterais, segurança e custo. Então tem toda uma dependência. Por que a mirtazapina, como comentei com vocês, ela é usada em idosos? Porque ela possui menos interações medicamentosas do que os demais antidepressivos. Então ele é escolhido em idosos por conta disso. A gente sabe que esses medicamentos podem alterar a libido. Então, dependendo da idade, talvez seja melhor utilizar a bupropiona, para que não altere a libido. E assim impeça a adesão do paciente ao tratamento, né? E todos esses fatores devem ser considerados no momento da prescrição. O senso geral é de que todos os antidepressivos disponibilizados no mercado são igualmente eficazes no tratamento da depressão. Mas isso não é verdade. Podem existir pacientes que são suscetíveis a alguns desses tratamentos e não responsivos a outros mecanismos de ação. A depressão também, ela é muito heterogênea para sugerir que agentes com ações diferentes funcionem igualmente bem para todos os possíveis tipos dessa doença. E aqui nós temos uma questão que pode ocorrer. Alguém já faz uso desses antidepressivos, numa família, por exemplo, e aí acontece um fato na vizinhança que deixa as pessoas assustadas, um assassinato, um acidente, etc. As pessoas ficam nervosas e aí, não, espera aí que eu vou te acalmar. Aí pega e dá um medicamento para a pessoa. Isso é ruim, porque essa utilização de um fármaco, SOS, né? Aí entre aspas, se isso ocorre sem o conhecimento dos possíveis efeitos, pode ser que esse paciente tenha efeitos colaterais ao utilizar mesmo que uma dose desse fármaco. Porque a depressão, a ansiedade, ela é muito heterogênea. Vai que aquele paciente, aquele usuário do fármaco ali, tem uma propensão à ideação suicida. Então ele pode ficar mais deprimido. E isso tem que ser de conhecimento dos profissionais de saúde para que chegue ao conhecimento da população. Aqui, nesse trabalho que eu coloquei, vocês vão ver um teste, que é a escala de avaliação para depressão, de Hamilton. Ele serve para identificar a gravidade dos sintomas depressivos e não sua existência. Então, os testes que são empregados para verificar a eficácia desses medicamentos medem a gravidade dos sintomas depressivos. Então, essa gravidade é medida antes do tratamento medicamentoso e conforme o tratamento medicamentoso avança.
Então, a gente observa uma redução da gravidade dos sintomas depressivos com o uso, por exemplo, da fluoxetina, do escitalopram. Só que isso não é 100%. Ainda existem aqueles pacientes que não reduzem, não são responsivos ao tratamento com esses fármacos. E aí é que se deve tentar alterar a dose ou então substituir o antidepressivo. Os parâmetros primários na escolha de um antidepressivo são os efeitos colaterais e a segurança. É a primeira coisa que você pensa na hora de escolher. Então, se é a primeira vez que o paciente é diagnosticado, geralmente se escolherão os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. É a escolha mais racional a ser feita. Esses inibidores seletivos de recaptação de serotonina são relativamente seguros na overdose e mais bem tolerados pelos pacientes do que os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da monoaminoxidase. Os efeitos colaterais diferem consideravelmente de classe para classe. Entre os efeitos colaterais de longo prazo mais importantes que influenciam a adesão estão o ganho de peso e a disfunção sexual. Então, pode ser que isso atrapalhe a adesão do paciente ao tratamento. É provável que os antidepressivos tricíclicos, a amitriptilina e companhia, os imaus e a mirtazapina sejam os agentes mais problemáticos em relação ao ganho de peso, considerando que a fluoxetina e a bupropiona são os menos problemáticos. Isso são observações empíricas, tá, meus amigos? Mas que acontecem. O que eu quero que vocês levem em consideração é que esses fatores, ganho de peso, disfunção sexual, podem afetar a adesão ao tratamento. Dosagem. A dose ideal de um antidepressivo é a menor dose eficaz que produza um mínimo de efeitos adversos. Então não tem jeito. Aqui, a gente sempre quer usar a menor dose possível que recobre a sanidade do paciente naquele momento. Se, com determinada dose do antidepressivo, não houver sinais de melhora nos sintomas depois de 4 semanas, as chances de que tal dose seja eficaz são muito pequenas. Então percebam o seguinte: o paciente, na cabeça dele, ele vai tomar aquela fluoxetina e já vai melhorar. Depois de todas essas semanas, com 2 professores estudando farmacologia, verificando o processo de absorção, distribuição de fármacos, depuração de fármacos, não tem jeito de você me falar que o paciente vai tomar a fluoxetina e já vai ficar bem. Via oral. Por quê? Porque leva tempo para absorver o fármaco, metabolismo de primeira passagem, ligação às proteínas plasmáticas, distribuição no corpo inteiro, inclusive parte desse fármaco que foi distribuído pelo corpo inteiro, atravessando lentamente a barreira hematoencefálica e se instalando lá no sistema nervoso central. A curva de absorção plasmática é uma. Só que esse fármaco no sangue não tem efeito algum. Ele precisa encontrar com os recaptadores de serotonina lá dos neurônios do sistema nervoso central. Então, ele precisa chegar, atravessar a barreira hematoencefálica e adquirir uma concentração terapêutica no sistema nervoso central. E isso leva tempo. É por isso que se espera em torno de 4 semanas para avaliar novamente o paciente e verificar se aquela dose tem tido efeito.
benéfico nos sintomas. Eu tenho uma tia que foi diagnosticada com depressão, já é idosa. Aí minha prima levou numa médica. Achei muito boa a intervenção que ela teve quanto aos sintomas, que são possivelmente sintomas de neurodegeneração também, possivelmente Alzheimer, né? Mas ela detectou um tremor na mão ao fazer os testes. Então ela quis testar se a utilização de anti-parkinsonianos, levodopa e carbidopa, fariam alguma diferença naquele tremor. E talvez a doença neurodegenerativa não seja o Alzheimer e sim o Parkinson, que são muito parecidos a nível do sistema nervoso central. A diferença é que os neurônios do Parkinson são neurônios dopaminérgicos que morrem. Esses neurônios que respondem, que liberam dopamina. Então, carbidopa e levodopa são usados para aumentar essa concentração de dopamina no sistema nervoso central. Só que para fazer esse teste, foi prescrito por um dia carbidopa e levodopa. Um dia, tomando 3 vezes ao dia. Então ela tomou 3 vezes o medicamento. Como que vai dar tempo desses fármacos fazerem o seu efeito em um dia? Tem condição do ponto de vista farmacológico? Vejam que na disciplina a gente não vai falar daqueles cálculos de distribuição de fármaco, de tempo de meia-vida, etc. Mas se demora 4 semanas para avaliar o efeito de um antidepressivo, não é em um dia que um fármaco vai fazer efeito no sistema nervoso central. Concordam comigo? Então eu gostei bastante do teste que ela se propôs a fazer. Só que faltou conhecimento de farmacologia nesse momento. Porque com um dia de administração do fármaco, ele não vai atingir os níveis terapêuticos lá no sistema nervoso central. O medicamento, beleza. No plasma vai estar tranquilo, porque o fármaco ele é feito, projetado para que no plasma ele atinja o índice terapêutico, conforme você administra o fármaco nesse período de tempo. Só que a quantidade de fármaco no plasma não é correspondente ao efeito farmacológico, porque o fármaco tem que encontrar com o seu receptor endógeno para fazer efeito. E nesse um dia, fica difícil de atravessar a barreira hematoencefálica. Ela deveria fazer esse teste por mais tempo. 3 semanas, 4 semanas. E aí sim, verificar como estão os sintomas de tremor. Mas, participando de uma equipe multidisciplinar, a gente consegue intervir desse jeito. Infelizmente, a gente tem que ter bastante cuidado na hora de tentar interferir no tratamento desses prescritores, né? Mas fica a dica para vocês, de um bom exemplo para uma questão de prova. Então, se a dose for tolerada e não produzir benefícios parciais em 4 semanas, ela deverá ser aumentada em vez de haver troca do medicamento. Duração do tratamento. Embora nas décadas de 60 e 70 os ensaios padrão com antidepressivos fossem geralmente de 4 semanas, o modelo atual são os ensaios de 6 a 12 semanas. Então, os testes clínicos que são feitos com esses fármacos são feitos aí em intervalos de tempo de 6 a 12 semanas. É o tempo em que nós deveríamos usar esses fármacos. É difícil avaliar a eficácia de um antidepressivo em menos de 4 semanas. Aí eu vou colocar lá na prova assim: por que é difícil avaliar a eficácia de um antidepressivo em menos de 4 semanas?
Aí você vai ter que responder, porque a distribuição do fármaco e sua interação com os receptores endógenos dentro do sistema nervoso central leva um tempo para acontecer. O equilíbrio do fármaco lá no sistema nervoso central não é conquistado rapidamente, porque o fármaco se distribui no corpo inteiro. Então, até que ele atravesse a barreira hematocefálica, leva mais tempo. Pode levar 6 semanas, por exemplo, para que isso aconteça em alguns pacientes. Todos os pacientes que respondem a determinada dosagem de um antidepressivo devem ser mantidos com essa dose por pelo menos 6 a 12 semanas. Então lembra que a gente disse que a dose ideal, lá na dosagem, né? A dose ideal do antidepressivo é a menor dose possível que produza efeito benéfico para o paciente. O tempo também é o menor tempo possível. Então, o ideal é que esses tratamentos durassem de 6 a 12 semanas. Infelizmente, não acontece. O tratamento de longo prazo com antidepressivos pode dificultar a adesão do paciente ao regime prescrito. Várias intervenções, no entanto, podem aumentá-la. É de grande valia orientar o paciente e seus familiares em relação ao curso da doença depressiva, ao tempo necessário para que os antidepressivos façam efeito e a necessidade de continuar o tratamento, mesmo quando o paciente estiver se sentindo melhor. Então, em casos de depressão que tem que ser realizado o tratamento a longo prazo, o paciente melhora. Só que aí não dá para fazer a retirada repentina do fármaco. Ele tem que ser desmamado, entre aspas, né? Tem que se ir retirando lentamente o fármaco do paciente. Mas aí o paciente já se sentiu melhor. Ah, não vou tomar isso aqui mais não. 4 dias depois, 1 semana depois, uma crise de abstinência ou o retorno dos sintomas. Por quê? Lembra que a gente falou que os neurônios, quando liberam antidepressivos, eles não estão apenas promovendo a simples despolarização da membrana, eles também estão conversando com o genoma do neurônio pós-sináptico. A vesícula contendo serotonina se funde então com a membrana, libera a serotonina. O nosso corpo possui um tipo de resposta característica que é o seguinte: ele não gasta energia à toa. Então eu já mostrei para vocês aqui o mecanismo da serotonina, né? A serotonina vai ser liberada, vai interagir com o seu receptor pós-sináptico. Ela deveria ser recaptada, só que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina estão aqui impedindo essa recaptação. Ou seja, eu terei bastante serotonina na sinapse por um período de tempo. Conforme o uso do fármaco se estende, o neurônio pré-sináptico passa a produzir menos serotonina. Por quê? Se eu já tenho uma quantidade de serotonina funcional nas sinapses, para que eu vou gastar energia fabricando mais serotonina? E essa mensagem é dada para todos os neurônios do sistema nervoso central. Porque, novamente, quando esses neurônios sofrem a ação de neurotransmissores, eles se comunicam. O genoma, o centro de comando do neurônio, dos neurônios, se comunicam pela presença desses neurotransmissores nas sinapses, pela liberação desses neurotransmissores. Então, se tem tanta serotonina assim, por que eu vou fazer mais serotonina? Então, o uso se estendeu.
Passamos aí de 6 semanas, 7, 12 semanas. Chegamos aí a 30 semanas usando o fármaco. Nesse momento, a produção interna de serotonina é menor do que aquela normal. O fármaco ganha essa capacidade, né, de aumentar a serotonina na sinapse. A mesma coisa acontece com quem utiliza hormônios, testosterona na academia para ganhar músculo. Quando a pessoa toma os hormônios, o que acontece com a produção interna de testosterona no homem? Ela diminui. Os testículos pensam assim: olha, já tem testosterona circulando, para que eu vou fazer? Então, os genomas das células das gônadas que produzem o hormônio vão parar de produzir o hormônio, porque já tem. É um efeito feedback negativo. Então, se eu retiro o fármaco aqui repentinamente e volto a recaptar a serotonina, então vou apagar aqui esse X que eu fiz. Retirei o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então a serotonina vai voltar a ser recaptada. Ok? O fármaco vai voltar, vai parar de funcionar e eu vou pegar a serotonina aqui da fenda sináptica e recaptar essa serotonina. Rapidamente, o que vai acontecer com a concentração de serotonina na sinapse? Ela vai diminuir muito. Porque aqueles mecanismos que estavam inibidos, que eram a recaptação, voltam a funcionar assim, ó, do dia para a noite. Em 3, 4, uma semana. 5 dias, uma semana. Que é o tempo que demora para depurar o fármaco. Então, se eles voltam e começam a recaptar a serotonina, a concentração de serotonina na sinapse vai diminuir bastante. Porque esse neurônio já não está mais produzindo tanta serotonina para liberar na sinapse assim, devido ao fato de que ele diminuiu a produção, já que existia bastante serotonina na sinapse anteriormente, por conta da ação do fármaco. É isso que explica a crise de abstinência, ok? Novamente, a gente volta aqui para o genoma, para a epigenética. Então a gente tem que ter essa noção de que os genomas se comunicam e são alterados pelas condições que o paciente enfrenta, né? Crise de abstinência é isso. A mesma coisa com o uso de drogas ilícitas, né? A mesma coisa com o uso de álcool também provoca essa crise de abstinência. E a mesma coisa com esses fármacos que afetam o sistema nervoso central, por isso que são substâncias controladas. Então, isso tem que ser conhecido por nós por orientação dos pacientes. Veja as estruturas químicas aí dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Paroxetina, citalopram, fluoxetina, escitalopram, sertralina, fluvoxamina. Estruturas bem variadas, né? Quem é que parece bastante um com o outro aqui? O citalopram e o escitalopram. As estruturas são exatamente iguais. Apesar de que aqui no escitalopram tem a forma de bastão e aqui a forma aberta. Mas as cadeias carbônicas, o número de carbonos, a massa é completamente igual. Por quê? Porque citalopram e escitalopram são isômeros. Então eles têm a mesma estrutura química, mudam apenas a ligação da a posição de ligação das ramificações no carbono quiral, que é esse carbono central aqui, que tem os 4 ligantes diferentes, em diferentes posições.
Embora os antidepressivos tricíclicos tenham sido a classe dominante de antidepressivos em todo o mundo por mais de 30 anos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina os ultrapassaram em popularidade há exatamente uma década. Incluem fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram e o escitalopram. Como o próprio nome dessa classe de antidepressivos indica, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina bloqueiam seletivamente a recaptação da serotonina pelos seus efeitos inibitórios no transportador dependente de sódio e potássio, ATP, nos neurônios pré-sinápticos. Então é aquele desenho que eu fiz para vocês anteriormente. Dentre os 5 inibidores seletivos da recaptação de serotonina atualmente disponíveis, a paroxetina e o citalopram demonstram ser os mais potentes bloqueadores da recaptação da serotonina. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são extensivamente metabolizados pelas enzimas hepáticas, sobretudo pelo 2D6 do citocromo P450. Então, são fármacos degradados no fígado. Aí eu pergunto para vocês, o paciente que tem insuficiência hepática, ele está sob risco? O paciente que é usuário de álcool, ele tem doses circulantes que são doses terapêuticas? Ou o consumo de álcool pode acarretar doses subterapêuticas? Ou doses maiores do que as doses terapêuticas circulando? É necessário que nós, como profissionais de saúde, entendamos essas relações, mas isso eu sei que vocês estão craques já. Quais são as indicações desses fármacos? Eles são primariamente indicados para o tratamento da depressão maior, e essa utilização é sustentada por vários estudos. A segunda indicação para esses inibidores seletivos da recaptação de serotonina é no tratamento do TOC. E a terceira indicação é o tratamento dos transtornos da alimentação, sobretudo a bulimia nervosa. Por que ele é utilizado assim? Porque já foram feitos testes clínicos com esse fármaco nesses pacientes e foi verificado estatisticamente uma melhora nos sintomas quando se compara a fluoxetina ao placebo. Beleza? Efeitos adversos. As razões mais comuns para a descontinuação precoce dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina durante o tratamento são efeitos colaterais gastrointestinais, que incluem náuseas, diarreia, cólicas, azia e outros sintomas de desconforto gastrointestinal. Então isso pode atrapalhar o tratamento. Mas nesse momento é necessário que você saiba que isso pode ser passageiro. Conforme o paciente vai utilizando o medicamento ao longo das primeiras semanas, esses efeitos desaparecem. O intestino é rico em receptores de serotonina. É aí que está a origem desses efeitos gastrointestinais. É por isso que a tiramina, que eu comentei com vocês, provoca vários problemas intestinais quando o paciente usa um inibidor da monaminoxidase. Então, como no intestino tem muitos receptores de serotonina, a utilização de um inibidor seletivo da recaptação de serotonina provoca, a princípio, esses problemas intestinais. Esse desconforto. Os efeitos colaterais gastrointestinais tendem a diminuir ao longo das primeiras 2 a 4 semanas de tratamento. Então, pode fazer com que o paciente insista, porque esses efeitos podem passar. Outro grupo de efeitos colaterais normalmente encontrado com esses inibidores está relacionado à ativação do sistema nervoso central. Então, olhem que coisa interessante.
Pelo menos 10 a 20% dos pacientes que consomem esses inibidores queixam-se de insônia, nervosismo e agitação durante o tratamento. Então, para esses pacientes, 10 a 20%, a fluoxetina provoca insônia, agita, estimula o sistema nervoso central. Esses inibidores afetam as vias serotoninérgicas difusas e algumas dessas vias contribuem para a excitação do sistema nervoso central. Por tal razão, a fluoxetina, que tem a reputação de possuir propriedades ativadoras, nesses pacientes deve ser ingerida pela manhã, quando é menos provável que interfira no sono. Então, para 10 a 20% das pessoas, ela ativa. Ocasionalmente, a necessidade de prescrição de doses moderadas de um benzodiazepínico. Benzodiazepínico, eu já mostrei para vocês também, é o que abre canais de cloreto. Esses canais de cloreto são inibitórios. Então, os benzodiazepínicos potencializam a neurotransmissão inibitória, a neurotransmissão GABAérgica. São, portanto, depressores do sistema nervoso central. Deprimem. Não passa nada de impulso, porque hiperpolariza a membrana. Então, nesses pacientes que usam fluoxetina e têm insônia, ocasionalmente, pode ser utilizado o benzodiazepínico 2 vezes ao dia, no início do curso da terapia, para controlar a agitação e o sono. No início, não é para sempre. A trazodona é outro agente normalmente empregado para o caso de insônia induzido por inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que demonstra eficácia em doses de 50 a 100 miligramas ao deitar. Então, infelizmente, nesses pacientes a fluoxetina provoca insônia. De forma oposta, alguns pacientes podem ficar sedados com o uso desses inibidores. Então, o uso desses inibidores provoca sedação. Na maioria das vezes, esse efeito é observado com a paroxetina, que é um dos inibidores aí da recaptação de serotonina que a gente viu. Quando ocorre sedação, é aconselhável ingerir a dose em torno das 8 horas, para combinar com o pico do nível sanguíneo com o momento ideal da sedação, que é aproximadamente às 2 horas da manhã. Constem relatos que o uso da sildenafila é significativamente mais eficaz do que o do placebo em homens com disfunção sexual induzida por esses fármacos. Então vejam como que é complicado, como que é complexo o cérebro. Tem paciente que vai ter agitação e insônia. Tem paciente que vai ter sedação, o mesmo medicamento. Tem paciente que vai ter a perturbação da libido e vai precisar usar Viagra. Tem paciente que não vai ter esse mesmo efeito. Depende de cada um. E como é que é a overdose desses fármacos? A popularidade dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina se deve, em parte, à sua segurança na overdose. Milhares de overdoses ocorrem mundialmente, mas com pouquíssimos casos fatais, devido à overdose de um inibidor seletivo da recaptação de serotonina isolado. Então, enquanto está isolado, esse risco é muito, muito, muito baixo. E esses fármacos têm uma liberação controlada. Então, não se consegue muitas caixas de fármaco de uma vez só. A não ser agora na pandemia, né? Que a quantidade de caixas aumentou para poderem ser retiradas. Mas, se não me engano, antigamente era possível levar o tratamento correspondente a 3 meses de tratamento. 3 caixas. Os sintomas mais comuns de overdoses significativas incluem vômitos, náuseas, tremores e sedação. Em doses muito elevadas, mais do que 75 vezes a dose diária usual, são relatados eventos adversos mais graves, eventos cardiovasculares, convulsões
e nível de consciência alterado ou reduzido. A maioria dos casos fatais envolve a ingestão conjunta de outras substâncias, especialmente álcool ou fármacos dependentes do citocromo P450. Porque aí, se eu faço a coingestão de um fármaco que também é degradado no fígado, eu ocupo as enzimas que deveriam degradar o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então eu não tenho efeito de primeira passagem. Então aquela dose aumenta ainda mais na circulação. E isso pode levar à morte, sim. Geralmente a lavagem gástrica e o atendimento padrão na unidade de emergência são procedimentos suficientes para a maioria dos casos de overdose de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Em overdoses graves ou naquelas envolvendo outras substâncias, o monitoramento cardíaco ou as intervenções para o controle das convulsões podem ser necessários. Então, talvez você se depare com vítimas dessas overdoses no hospital. E aí precisa fazer um monitoramento cardíaco, controle das convulsões, que vocês sabem fazer melhor do que qualquer outro profissional, e a lavagem gástrica. Interações medicamentosas. A mais grave delas é com os inibidores da monamina oxidase. Então vamos pensar num paciente que esqueceu o medicamento. Ele toma já um inibidor da monamina oxidase. E aí ele esqueceu o medicamento, aí a outra pessoa toma fluoxetina. Ah não, toma um desse aqui que tá de boa. Mesmo não tomando o fármaco no dia, ele ainda continua na circulação. Então vamos dizer que o indivíduo esqueceu o inibidor da monamina oxidase e viajou. Chegou no lugar no dia seguinte e tomou uma fluoxetina. Ainda tem inibidor da monamina oxidase lá na cabeça dele, atuando no sistema nervoso central. Quando a fluoxetina chega, os efeitos se somam e a porrada é bem maior. Porque o inibidor da monamina oxidase, como eu comentei com vocês, degrada a enzima que inibe a enzima que degrada a serotonina. Então já tem bastante serotonina e outros neurotransmissores ali presentes. Aí vem a fluoxetina e inibe a recaptação. Pum. Os efeitos se somam. A serotonina aumenta em quantidade muito maior. A concentração de serotonina na sinapse naquele momento vai ser muito grande. E aí isso pode desencadear o que a gente chama de síndrome serotoninérgica. Muita serotonina nas sinapses do sistema nervoso central como um todo, depois que essa interação medicamentosa acontece, causa uma série de efeitos. Porque todos os neurônios estarão sendo excitados por uma grande quantidade de serotonina. Então, um exemplo. Se o paciente interrompe um tratamento e inicia outro tratamento, essa interação pode ocorrer. Se o paciente troca de médico, então ele chega no médico novo e não avisa que já estava tomando esse fármaco anteriormente, outro fármaco anteriormente. Aí o médico vai lá e prescreve. Na hora que ele toma o medicamento, síndrome serotoninérgica, desconforto. Outro tipo de interação medicamentosa potencial ocorre com o resultado da tendência desses inibidores seletivos da recaptação de serotonina de inibir competitivamente as enzimas do citocromo P450. Então, se eu ocupo as enzimas hepáticas dos hepatócitos que degradam fármacos, eu tenho um metabolismo de primeira passagem menor. Portanto, uma dose absorvida muito maior. A absorção, a concentração de fármaco absorvida é maior se eu
ocupar as enzimas do citocromo P450 hepáticas. Então, se o paciente utiliza outros medicamentos que são degradados no fígado, se o paciente tem insuficiência hepática, se o paciente faz muito uso do álcool, isso prejudica, pode aumentar a absorção do fármaco. E aí nós temos interações do fármaco com essas questões. E a possível risco de síndrome serotoninérgica. Qual que é a dosagem, então, que vai ser usada? Para verificar a dosagem, se o paciente está sendo dosado corretamente, a única coisa que você precisa saber é o diagnóstico. Porque com o diagnóstico em mãos, você vai buscar na bula do profissional a dosagem correta para aquele tratamento. Não é que é a dosagem correta, mas a dosagem que foi utilizada em testes clínicos que deram origem, permissão para que aquele medicamento fosse usado naquele diagnóstico, para tratar aquele diagnóstico, né? Então, de acordo com a altura, peso, altura, a dosagem pode ser mudada, pode ser recalculada, mas ela tem sempre uma raiz nesses testes clínicos que foram realizados na bula do profissional. Vamos dar uma olhada nessa bula do profissional, que eu já ensinei vocês a pegarem. Só jogar no Google Bulário da Anvisa. Não acredito que está fora do ar. Site estranho aquele, né? Então vamos lá, fluoxetina. É assim, meus amigos. Aí você vem aqui, ó, bula do profissional. E aqui você tem todas as informações e a capacidade de ir se acostumando, memorizando os efeitos desses fármacos. Aí beleza. Quero saber o mecanismo de ação do fármaco. Ctrl F. Farmacodinâmica. Quais são as propriedades farmacodinâmicas, que é o mecanismo de ação? A fluoxetina é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, sendo este seu suposto mecanismo de ação. A fluoxetina praticamente não possui afinidade com outros receptores, serotoninérgicos, dopaminérgicos, histaminérgicos, H1. Então a serotonina não influencia o receptor pós-sináptico. O possível mecanismo de ação é a inibição da sua recaptação pelo neurônio pré-sináptico. Farmacocinética, que é o que o corpo faz com o fármaco, né? É bem absorvido após a administração oral. Concentrações plasmáticas máximas são alcançadas dentro de 6 a 8 horas. No plasma, a concentração máxima é alcançada em 6 a 8 horas. Só que até que esse fármaco vá migrando pela barreira hematoencefálica, demora bastante. E aí pensa, o primeiro comprimido, a primeira cápsula que foi tomada,
em 6 horas ela está com um pico máximo no plasma. Só que o plasma do corpo inteiro. E a serotonina sendo distribuída no corpo inteiro. Vai entrar um pouquinho lá pela barreira hematoencefálica. Depois que entrou esse pouquinho, um tempo depois, essa serotonina, essa fluoxetina que entrou já vai ser degradada também e eliminada. Então vai sobrar bem pouca serotonina lá. Então precisa de um tratamento de 4 semanas para que de pouquinho em pouquinho, que entra na barreira hematoencefálica, a gente tem um equilíbrio de fármaco presente dentro do sistema nervoso central na concentração terapêutica. Essa que é a questão. É por isso que, como no exemplo que eu dei para vocês, não dá para testar o efeito de um antiparkinsoniano com uma administração 3 vezes ao dia por um dia. Complicou. Não dá tempo de chegar o fármaco lá para poder testar. Metabolismo e excreção. A fluoxetina é extensivamente metabolizada no fígado, a norfluoxetina em outros metabólitos não identificados, que são excretados na urina. A meia-vida da eliminação da fluoxetina é de 4 a 6 dias. E a de seu metabólito ativo é de 4 a 16 dias. Vamos ver se a gente acha a dosagem. Não. Achar toque. Toque. Os estudos clínicos feitos nos pacientes que tinham toque. Aqui, ó, posologia. Cloridrato de fluoxetina deve ser administrado por via oral, pode ser tomado independente das refeições. Então, na depressão, qual que é a dose diária recomendada? 20 miligramas por dia. Ah, professor, mas eu tenho um paciente lá que foi diagnosticado com depressão e está tomando 40. Ok, tem que investigar. Você não vai assumir que essa dose está errada desde o início. Mas se o paciente já começa tomando 40, aí tem alguma coisa errada. Porque lembram-se que a gente viu que a dose do antidepressivo é a menor dose possível que produz efeitos benéficos nos sintomas? Então, primeiro eu preciso testar. Apesar de existir essa dose recomendada, eu preciso testar a dose recomendada. Posso testar 10 miligramas por dia. Funcionou depois de 4 semanas? Funcionou, beleza. Mantenho. Posso testar 20. O ideal é que seja sempre a menor dose possível, ok? Vocês estão me ouvindo aí ainda? Tem gente aí? Sim. Ah, que bom. Sim. Sim. Beleza. Porque vocês estão tão quietos hoje, meu Deus. Turma quietinha, professor. Professor, é muita informação. Ah, que bom, então tô fazendo meu trabalho direitinho. Aí a gente fica prestando atenção, entendeu? A gente gosta de ouvir o senhor. Ah, que bom, Obrigado. Bulimia nervosa. Olha a dose recomendada, 60 miligramas por dia. Então é aqui, na bula do profissional, que você vai encontrar essas informações. E o toque? Como é que eu trato o toque com fluoxetina? A dose recomendada é de 20 miligramas por dia a 60 miligramas por dia. Então, aqui tem uma variação bem grande, de acordo com a magnitude do transtorno. Transtorno disfórico pré-menstrual. A dose recomendada, 20 miligramas por dia. Para todas as indicações, a dose recomendada pode ser aumentada ou diminuída. Doses acima de 80 miligramas por dia não foram sistematicamente avaliadas. Então, é esperado que você nunca veja uma dose de fluoxetina maior do que 80 miligramas por dia.
Porque essa dose nunca foi avaliada. Então, o máximo que você pode ver são 80 miligramas por dia. Idade. Não há dados que demonstrem a necessidade de doses alternativas tendo como base somente a idade do paciente. Doenças ou terapias concomitantes. Uma dose mais baixa ou menos frequente pode ser considerada em pacientes com comprometimento hepático, doenças concomitantes ou naqueles que estejam tomando vários medicamentos. Então, na farmacologia, nas minhas aulas, sempre que eu falar de dosagem, vai ter essa mensagem aqui para vocês. Nesse ponto, eu os convido a fazer o exercício de buscar as bulas dos profissionais, buscar nas bulas dos profissionais, as informações de dosagens dos antidepressivos. Então vá na bula do profissional e procure as doses. Ali é o norte para a dosagem que será prescrita para o paciente. A prescrição, meus caros, é muito fácil depois que temos o diagnóstico. Depois de diagnosticado, as informações relacionadas com a prescrição estão na literatura. Por isso que em alguns países é o farmacêutico que prescreve, que a gente domina mais essa parte da literatura. Então a gente sabe achar a bula do profissional ali rapidamente. Essa bula do profissional é uma mão na roda. Se você estiver fazendo estágio, pergunte para os demais enfermeiros onde é que eles buscam informação sobre o medicamento. Pouquíssimas pessoas conhecem, porque isso é coisa de farmacêutico que eu estou dando aí para vocês. O pulo do gato. Podem, aqui para estimular ainda mais, né, podem ser cobradas em provas tais dosagens, mas eu nunca ia fazer vocês decorarem isso. Lembrem-se que você não precisa decorar, basta saber onde encontrar essa informação. Então, se cair na prova, você procura na bula do profissional. Os profissionais de saúde estão constantemente buscando informações em bases de dados seguras e confiáveis. Ninguém sabe de tudo. Outra questão que eu gosto de chamar a atenção, porque na farmacologia a gente vai, explica o mecanismo de ação e beleza. O que eu quero que vocês tenham especial atenção é na descontinuação do fármaco. Porque para ser prescrito e o paciente tomar, beleza, isso já está acontecendo bastante. Qual que é o desafio? Fazer as pessoas pararem de tomar esse medicamento. Na descontinuação, então quando o paciente, quando vai ser retirado o medicamento, não se pode fazer uma retirada repentina, abrupta, porque o paciente vai ter uma crise de abstinência. A apresentação mais comum da síndrome de abstinência de um inibidor seletivo da recaptação de serotonina é uma condição que lembra muito uma gripe, com mal-estar, náusea, cefaleia, ocorrendo dentro de 2 a 7 dias a partir da retirada do fármaco. E esse é o principal sintoma característico da crise da síndrome de abstinência. Pode ser que o paciente sinta isso na hora de trocar de medicamento. Porque para trocar de medicamento é necessário retirar a fluoxetina, o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Mas aí na eventualidade de uma troca, você tem que se perguntar, faz sentido mudar de um inibidor seletivo da recaptação de serotonina que não foi eficaz para outro da mesma classe? Então vou mudar da paroxetina por esse citalopram. Embora a prática de substituição de um inibidor por outro seja comum, poucos dados de estudos controlados prospectivos estão disponíveis justificando essa prática. Então não tem tanta justificativa. É melhor tentar aumentar a dose, em vez de trocar 6 por meia dúzia. Entretanto, está claro que os pacientes que desenvolvem intolerância a um inibidor podem se beneficiar com a troca para outro. Se o paciente já se acostumou, né, já está há muito tempo usando aí a troca, a substituição por outro da mesma classe pode ser interessante.
Mas, a princípio, já não era para estar utilizando o antidepressivo por muito tempo, a não ser que seja um tratamento prolongado. Essas são as informações para vocês, meus amigos. Dúvidas, sugestões, comentários? Fico à disposição. Sem dúvidas? Vou colocar a prova para vocês essa semana e aí a gente vai conversando. A gente vai conversando. O senhor faz junto com a gente, professor, melhor. Aí não dá. Gostei dessa ideia. Poxa, quem me dera. Mas vai estar muito fácil, vocês vão ver. Só procurar nas aulas. Eu já estou montando, né, a prova. E um questionário também. Então vai ser a prova valendo 5, o questionário valendo 5. Não deixem de fazer. É verdade. Quando vocês virem que está disponível lá o questionário, avisem para os colegas que está disponível. Porque sempre fica um para trás sem fazer que me dá problema para montar outra prova depois. Dessa vez eu não vou montar outra prova, não. Se não fez, vai ficar com 0. Tá bom. Ô, professor, essa bula que o senhor abre tudo, eu tenho acho que eu vou ter um pouquinho de dificuldade se eu tiver que abri-la no momento do trabalho. O senhor vai pedir na prova, vai pedir no trabalho, ou não vai pedir? Não, não. O que você precisa levar é esse caminho para abrir no momento do trabalho lá no estágio, lá como enfermeira. Aí sim você vai precisar abrir. Entendi. Mas eu gosto de botar essa pressão para que vocês se acostumem com isso. Depois vocês vão ver como que é uma mão na roda em comparação com os demais colegas. Isso, com certeza, vai ser muito proveitoso mesmo. Ficamos assim, então. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Até semana que vem. Bom dia, galera. Tchau.